Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, hoje, sexta-feira, 9 de abril, estou chegando ao seu encontro, mais uma vez através do programa A Palavra, para meditar o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é de João, capítulo 21, versículo 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moço, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nesta sexta-feira, 9 de abril, estamos refletindo a terceira aparição de Jesus após a sua ressurreição. Este relato é interessante. A rede apanha 153 peixes. Naquele tempo, acreditava que era o número de espécies de peixes. Isso significa a universalidade da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a atitude de Pedro ir pescar depois da morte de Jesus, porque Pedro precisava retornar às suas atividades. Pedro era pescador de peixe. Jesus tinha o chamado para ser pescador de homem. E ali Pedro estava triste, desiludido, desacreditado. O mais velho do grupo resolveu ir pescar. E os outros não quiseram ficar sozinhos. Disseram: Nós também vamos contigo. E ali, meus irmãos e minhas irmãs, aqueles pescadores pescaram a noite inteira e nada apanharam. Aparece Jesus de Nazaré. Eles
não o reconheceram. Não sabia quem era ele, aquele homem. Então disse: moços, tem alguma coisa para comer? Jesus, ele aparece com a prática da fome. Cristo passa fome no meio da sociedade, tantos irmãos e irmãs. E eles responderam: não. Disse-lhe Jesus: lançai a rede à direita da barca e achareis. Meus irmãos e minhas irmãs, em obediência a este homem, eles lançaram suas redes. E quando lançaram as redes, apanharam 153 peixes. O discípulo amado reconhece que ali é um milagre, o milagre da pesca, o milagre do pão, o milagre da Eucaristia. Ao se revestir, Pedro se atira nas águas e vai ao encontro do Mestre. Meus irmãos e minhas irmãs, os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, diz o Evangelho que não estava tão distante, era apenas 100 metros. E logo ali que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus, o ressuscitado, que vem para matar a fome da humanidade. Jesus que sacia o seu discípulo. E ali Pedro subiu a barca, meu irmão e minha irmã, e arrastou para a terra. Somos convidados a cada dia a nos colocar-se ao serviço do reino de Deus, nos colocar nesta barca de Jesus, anunciando o amor, a salvação e a paz. Jesus disse: vinde comer. É o convite de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Nenhum dos discípulos se atrevia a lhe perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se deles. Aqui está a presença da Eucaristia mais uma vez. Tomou o pão e distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Jesus que nos ensina a partilha. Jesus, o grande missionário do Pai. É interessante lembrar, amados irmãos e irmãs, que este é o terceiro milagre de Jesus. É bom lembrar, irmãos e irmãs, que esta é a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu ao seu discípulo. Que possamos, meus irmãos e minhas irmãs, ter ousadia e firmeza para testemunhar a nossa fé no Cristo ressuscitado diante do mundo tão egoísta, diante de tantas dores e sofrimentos. Que possamos ir ao encontro de Jesus, Ele que vai ao encontro dos seus discípulos, continua vindo ao nosso encontro, através da palavra, da Eucaristia e dos sacramentos. Meu irmão e minha irmã, você que acompanha o programa A Palavra, convido você para curtir, deixar o seu comentário e compartilhar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe e abençoe a tua família. Te dê a paz, te proteja e te livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.